Parece trapaça, mas o que eu vou te mostrar nesse vídeo, que vem desse livro aqui, vai te ajudar a vender muito curso, muita mentoria, muita consultoria, tudo isso legalmente, eticamente, certo? Vou te mostrar o que é, vai parecer bastante maquiavélico, mas se você ficar comigo até o final você vai entender tudo o que eu quero dizer. Antes, um pouquinho de contexto. Eu estava revendo alguns materiais de copywriting, estava estudando algumas coisas e me deparei com um conceito muitíssimo interessante que, vou te dizer, fazia um bocado de tempo que eu não parava para pensar nisso. De algum modo, eu aplicava esse conceito por hábito, vamos dizer assim, nas coisas que eu vendo, nas coisas que eu faço, mas eu não estava mais tão consciente e foi bom ter revisto isso. E esse conceito, ele parte da seguinte ideia: como nós conseguimos vender alguma coisa? Como que uma venda é feita? Sobretudo aqui no nosso mercado de infoprodutos, no mercado de venda de conhecimento, como se dá a venda de uma consultoria, de uma mentoria, de um curso? Ela se dá, grande em parte, pela confiança, certo? Eu confio nessa pessoa e, por confiar nela, estou mais suscetível a comprar o que ela está me oferecendo. Mas tem uma outra coisa que também influencia muito nessa variável aqui nesse jogo de convencimento, de persuasão, que é a crença. Eu acredito em alguma coisa. Eu acredito que essa pessoa pode me ajudar nesse assunto, então tem a ver com a confiança, certo? Quanto mais caro, né, é uma consultoria, uma mentoria que a gente vende, um curso mesmo, mais confiança é preciso para que essa transação ocorra naturalmente. Beleza, eu acredito nesta pessoa, eu acredito que o Will é capaz de me ajudar. Só que tem uma outra coisa. Tem também uma outra crença que eu diria que é uma crença mais inerente ao produto ou ao serviço que você está vendendo. Como assim? Existe algo que a pessoa precisa acreditar para comprar o seu produto. Caso contrário, ela não vai comprar. Ou talvez compre, porque ela confia em você cegamente e ela não quer nem saber. Mas esses casos são raríssimos, é a menor parte certamente. Existe uma crença, a crença central, né? Ou algumas pessoas dizem one core belief, né? Tem essa referência do copywriting, se você quiser depois, você sabe, vou dando essas dicas, essas sugestões, vou apontando para as tocas do coelho, para os mais nerds aqui, para os mais curiosos, mais interessados, irem buscar depois. One core belief, né? Esse one core belief é a crença central, dá para dizer, que se a pessoa acreditar, ou melhor, essa crença central diz o seguinte: para a pessoa comprar esse produto com mais facilidade, aceitar a minha comunicação com mais facilidade, ela precisa acreditar em alguma coisa. Vou te dar um exemplo bastante concreto no caso da minha comunidade conteúdo.org. Qual é a crença central que justifica ou facilita a aquisição do meu produto? Se as pessoas acreditarem que a audiência própria é o caminho pelo qual elas vão conseguir enriquecer e fazer o seu negócio crescer de uma forma sustentável, previsível na internet, então elas vão compreender que o único jeito de fazer isso é através da minha comunidade conteúdo.org, porque é o que eu ensino. É o único lugar onde nós nos concentramos em fazer isso. Como construir audiência própria para trazer vendas previsíveis, certo? Então veja, eu tenho um pressuposto, eu tenho uma base de raciocínio que sustenta o meu produto, sustenta o meu serviço, sustenta o que eu estou vendendo. Eu preciso fazer a pessoa, em primeiro lugar, acreditar nisso. Essa, como eu disse, é a crença central. Se eu convenço, se uma pessoa passa a acreditar em mim, passa a acreditar nessa crença, todo o resto vai vir por consequência. Vai ser muito mais fácil, percebe? Então, esse é um material já batido, vamos dizer assim, no copywriting, né? O One Core Belief, essa única crença, essa crença central, que sustenta o que você está vendendo, o seu produto ou serviço que você está vendendo. E o meu propósito aqui com esse vídeo é, em primeiro lugar, dar essa consciência para você e te ajudar a pensar, cara, qual que é a crença central que sustenta a minha comunicação, que sustenta a comunicação do meu produto? Qual é a coisa que eu preciso comunicar, convencer as pessoas de que ela é verdadeira? E uma vez que eu convenci, todo o resto vai ficar mais fácil. Vai ser mais uma circunstância ali de colocar um pouco mais de pressão, numa urgência, numa escassez, num lançamento, que não tem nada de errado em fazer isso. Então, algumas pessoas exageram, né, sem necessidade, mas não tem nada de errado. Percebe? Então, quando você tem a sua crença central estabelecida, tudo o que você faz gira em torno da crença central. Então, tudo que você faz nas redes sociais, nos e-mails, nos webinars, no seu VSL, na porra toda, em todo lugar, aponta para essa crença central. Então, são estímulos diferentes tentando derrubar o que o nosso querido Russell Brunson chama de The Big Domino, né? Então, ele traz a questão, o assunto
da crença central, desse One Core Belief, como The Big Domino, né? E aqui eu estou vendo Expert Secrets, que na edição que eu tenho aqui, salvo engano, é a primeira edição que saiu, a edição de 2017, se eu não me engano, ele tá na página 85. Então ele conta aqui como é que ele chegou nisso, como é que ele teve essa epifania, e ele traz, né, a seguinte reflexão. Qual é a única coisa que, se eu fizer o público, a audiência acreditar, todo o resto ficará mais fácil, todo o resto ficará desnecessário, por assim dizer, né? Tipo, vai acontecer naturalmente. Então isso, ele não cita, ele cita, na verdade, uma experiência aqui com o Tim Ferriss, né, do trabalho 4 horas por semana, para mostrar como que ele chegou na epifania aqui, como que ele chegou nesse aha moment que ele chama, mas esse one thing, né, então ele pode ser uma referência também ao famoso livro A Única Coisa, do Gary Keller, e eu esqueci o nome do outro autor, mas o Gary Keller é um dos autores, é um livro fantástico que fala dessa única coisa, e o resumo, a síntese desse livro A Única Coisa, que caso você não tenha lido, leia, por favor, vai ser um excelente favor para a sua vida. A única coisa, basicamente, ele diz, né, a pergunta que você deve se fazer em muitas das situações nas quais você se encontra é: qual é a única coisa que, se eu fizer, todo o resto se tornará desnecessário ou terá menos importância? E a analogia que o próprio Gary Keller traz e o Russell Brunson traz aqui nessa para ilustrar, né, o raciocínio, é a questão do Big Domino, né? Qual que é o grande dominó que eu preciso derrubar, imaginando aquela brincadeira que se faz, né, de enfileirar vários dominós, e você tem um primeiro dominó na frente, né, o primeiro da fila, que quando você derruba ele, todo o resto cai como consequência. Então ele traz essa analogia para mostrar como é importante essa única crença, né, ou essa crença central. Uma vez que você fez a pessoa acreditar, no meu caso, que a audiência própria é o melhor caminho para ter vendas previsíveis na internet, cara, todo o resto, as objeções que ela vai ter de preço, se funciona para mim, se não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo isso vai vir depois com muito menos força, com muito menos resistência, não é? Então essa é a analogia que ele traz. E aí uma coisa legal aqui que o Russell também fala, né, que ajuda a raciocinar em cima de como que você chega nesse seu Big Domino, né, nessa crença central, é uma questão de lógica, né, uma validação de lógica. Ele fala aqui, né, que ele, na faculdade, ele estudou, ele teve aula de lógica. Curiosamente, eu tive aula de lógica no ensino médio, né, eu fiz técnico de informática lá atrás, no IDESA, em Taubaté, e eu tive aula de lógica lá, cara. Tive alguns momentos de aula de lógica, se eu não me engano. Eu acho que não era com esse nome, mas enfim. Tinha alguma lógica de programação, alguma coisa assim, que eu acho que me ajudou a chegar em situações como essa aqui e me dar bem, né? Conseguir, pelo menos conceitualmente, entender com facilidade. E aí ele fala o seguinte, né? Que nessa aula de lógica, ele aprendeu com meios diferentes para construir argumentos sólidos, argumentos válidos, né? E das muitas maneiras de criar um argumento válido é aqui um nome que ele diz, modus ponens, sei lá, eu acho que em latim, eu não sei, não reconheço daqui, mas que o importante é isso aqui que ele diz, né? Essa ordem lógica. Então, se A, então B. A aconteceu, então B acontece, né? Então ele coloca esse padrão lógico. Vou te dar um exemplo aqui. Se a Bíblia é verdadeira, e esse exemplo é o próprio Russell que traz, salvo engano, ele é cristão, né? Se a Bíblia é verdadeira, então Jesus é o Salvador. A Bíblia é verdadeira, então Jesus é o Salvador. Percebe? Então você cria esse pressuposto, né, essa condição, se então. Depois, ao provar, né, ao aqui estabelecer, nesse caso, Bíblia é verdadeira, então Jesus é o Salvador. E ele vai desenvolver esse raciocínio para chegar nos finalmente que eu queria compartilhar com você, que é o que ele chama de The One Thing ou The Big Domino Statement, ou seja, a frase que você compõe para sintetizar o que é o seu Big Domino, né? Qual que é a crença que você quer instalar nas pessoas. Inclusive, nesse próprio mesmo livro aqui do Expert Secrets, na parte lá do webinar, né, quando ele está ensinando a montar o webinar, ele declara o Big Domino Statement dele no início da apresentação. Ele deixa muito claro, ele fala o seguinte: olha, eu quero que você saia dessa apresentação, não com essas palavras, mas algo do tipo, eu quero que você saia dessa apresentação acreditando que isso daqui é verdadeiro. Ele já declara logo de bate-pronto, né? Então, curioso. Mas aqui está, então, como que funciona o Big Statement, né? Ele diz assim, ó: se eu fizer as pessoas acreditarem que a minha nova oportunidade é fundamental, é a chave para que eles atinjam o seu maior desejo, e isso só é possível através do meu produto,
do meu método, do meu serviço, então todas as objeções e preocupações se tornarão irrelevantes e eles vão me pagar, eles vão me dar dinheiro. Então como que isso se aplica para o Russell Brunson? Se eu fizer as pessoas acreditarem que funis são a chave para o sucesso de um negócio digital e eles só são possíveis através do ClickFunnels, então todas as outras objeções e preocupações se tornarão irrelevantes e elas me darão dinheiro. E aí, como que funciona isso para o Will? Se eu fizer as pessoas acreditarem que a audiência própria é a chave para ter vendas previsíveis na internet, e isso só é possível através da minha comunidade conteúdo.org, então todas as objeções e preocupações se tornarão irrelevantes e as pessoas me darão dinheiro. Cara, dessa forma, você consegue organizar a sua estrutura de comunicação. Você consegue organizar a sua comunicação. Você tem a sua crença central e tudo que gira em torno dela deve apontar para ela. Né? Então, a sua crença central é o Big Domino. Né? É o grande dominó. É o primeiro dominó da fileira. Tudo que você faz na internet, vídeo, e-mail, Instagram, WhatsApp, tudo, de algum modo, deve ser estímulos diferentes para derrubar o Big Domino. Para que em algum momento aquele dominó caia para a pessoa, né? Seja o primeiro a cair ali da fileira e derrube todo o resto. Percebe? Então é muito importante você ter clareza sobre isso. Se você precisar de ajuda personalizada, individual, né, de alguém com experiência criando Big Dominos, fazendo isso acontecer, né, gerando bastante venda na internet, conte comigo. Link está na descrição, através da minha comunidade ou através da minha consultoria individual e personalizada. Lembrando que na minha comunidade você também recebe uma mentoria individual e personalizada. Você pode saber mais clicando no link que está na descrição desse vídeo. Certo? Nos vemos no próximo vídeo ou então